Oi, viajante da vida! Bem-vindos a mais um capítulo do nosso Mediunidade em Foco. Hoje nós vamos conversar sobre uma coisa que muita gente gostaria de ter, mas não gostaria de fazer os esforços para chegar lá. Nós falamos do capítulo 16 do livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, em que ele vai apresentar para nós uma figura sensacional. Um trabalhador da mediunidade, uma trabalhadora da mediunidade, melhor dizendo, que deveria ser o modelo, a meta para nós que gostamos de trabalhar e que temos o compromisso da mediunidade alcançarmos. E aí nesse capítulo ele vai tratar do mandato mediúnico. Ele chega a uma determinada casa espírita, diferente daquela casa do Raul Silva que a gente já descreveu em outros capítulos, é uma outra instituição. E aí André Luiz percebe o conjunto de trabalhadores, ele descreve o ambiente dos desencarnados também. Em determinado momento ele se depara com uma senhora, já de cabelos grisalhos, tá? Conversando com alguns companheiros encarnados, e ao mesmo tempo ele percebe que ela também tinha contato, sintonia com o mundo espiritual. E aí ele começa a falar a respeito dessa senhora da seguinte maneira: apresentava-se a matrona revestida por extenso halo de radiações opalinas e, por mais que projeções de substâncias sombrias a buscassem, através das requisições dos sofredores que a ela se dirigiam, conservava a própria aura sempre lúcida, sem que emissões de fluidos enfermiços lhe pudessem atingir o campo de força. Ou seja, nós estamos diante de um médium tão preparado, tão elevado, tão harmonizado, que mesmo cercada de gente sofredora, mesmo cercada de energias negativas, porque isso nos ajuda a acabar com algumas manias que alguns médiuns têm de "ai, eu estou sentindo a vibração negativa que está vindo de você". Peraí, se você está equilibrado, se você está em harmonia, como essa senhora que está sendo descrita no capítulo 16 dos Domínios da Mediunidade, você não vai se permitir atingir por isso. Essa senhora mantinha o equilíbrio, mantinha a aura sempre limpa, sempre lúcida, lúcida aqui no sentido de luminosa. E aí, por mais que as pessoas pensassem, "ai, me socorre, ai, que raiva que eu estou sentindo", e essas emanações negativas fossem lançadas contra ela, aquilo se desfazia. Então, um médium que alcança o equilíbrio, um médium que alcança a harmonia, ele consegue esse estado de bem-estar, ele consegue esse estado de equilíbrio. Aí o Aulus, que não é bobo nem nada, resolve apresentar a médium para o André Luiz e para o Hilário, que estão lá visitando em curso de aprendizagem sobre mediunidade. Nas seguintes termos: é nossa irmã Ambrosina, que há mais de 20 anos sucessivos procura oferecer à mediunidade cristã o que possui de melhor na existência. E aqui começa a aparecer um detalhe. Ela chegou àquele estado ali de repente? Ela já reencarnou pronta desse jeito? Não. O Aulus destaca principalmente o fato de que ela durante 20 anos não apenas trabalhou mediunicamente, não apenas frequentou o centro espírita, não chegou lá dizendo que era médium de berço e pronto, tinha que trabalhar, mas ela dedicou a tarefa da mediunidade esses 20 anos oferecendo a ele o que a vida, a mediunidade, o que a vida tinha de melhor, o que a sua vida tinha de melhor. O seu equilíbrio, o seu comportamento, o seu esforço, o seu estudo. E nós vamos perceber essa Dona Ambrosina com essa característica de um médium mais elevado, de um médium que se distingue, inclusive, dos outros médiuns ali em torno, ao ponto de André Luiz notar que ela tinha um contato diferente com a espiritualidade. Algo era diferente nessa médium. Olha só o que ele fala. Na cabeça, dentre os cabelos grisalhos, salientava-se pequeno funil de luz, a maneira de delicado adorno, ou seja, ele percebeu, do mundo espiritual, que em torno do perispírito, da região da cabeça da médium, havia um funilzinho de luz, como se fosse um aparelho. E é exatamente isso que o Aulus vai dizer. É um aparelho. Olha só, é um aparelho magnético ultrassensível, com a qual a médium vive em constante contato com o responsável pela obra espiritual que ela realiza. Essa é uma questão. Quando se chega a esse estado aí da Dona Ambrosina, o contato mediúnico é permanente, não é só na hora da reunião, mas é com o guia espiritual. Não quer dizer que o guia espiritual tem que estar ali ao lado dela, seja um vigilante, que o guia espiritual seja uma babá. Mas onde a Ambrosina está, porque ela mantém o equilíbrio, porque ela se dedica, porque ela se prepara, ela mantém pensamento junto com o pensamento do benfeitor espiritual o tempo todo. Mas por que ela conquistou isso? Por que ela chegou nesse ponto? E aí o Aulus vai esclarecer por que ela chegou nesse ponto. Afinal de contas, não é de graça que se chega à condição que a gente está vendo.
pelo tempo de atividades na causa do bem e pelos sacrifícios a que se consagrou, Ambrosina recebeu do plano superior um mandato de serviços mediúnicos. E essa é interessante, o mandato mediúnico, essa condição de médium mais elevado, de médium que fica permanentemente em contato com o mundo espiritual, não é para todos, mas é para aqueles que se dedicam, para aqueles que buscam, para aqueles que fazem esforços, para aqueles que se melhoram. Não vamos imaginar que essa seja uma condição generalizada na Terra, mas ela é uma condição alcançável por aqueles que desejam realmente servir, por aqueles que querem realmente trabalhar. E aí o Aulus ainda complementa, mas ela tem essa assistência toda por quê? Ela fica em contato com o espiritual amigo por quê? Merecendo, por isso, a responsabilidade de mais íntima associação com o instrutor que lhe preside a tarefa. Ou seja, como ela vai ter um monte de tarefas, como ela vai ter responsabilidades mediúnicas, mesmo fora das reuniões mediúnicas, é lógico que ela vai estar sempre em contato com seu benfeitor espiritual para que ele possa dar aqueles toques. Olha, segura, não faça isso, não se coloque nessa condição. Porque realmente, gente, uma coisa complicada na mediunidade é como as pessoas que ou conhecem pouco de mediunidade ou não conhecem nada, às vezes idolatram médiuns. Ai, é médium principal. Ai, quase que santificam esses colaboradores, quase que santificam esses trabalhadores. E aí é nessa hora, é nesse momento que surge o problema. Afinal de contas, as pessoas procuram o médium para aprender ou procuram o médium para obter favores do mundo espiritual? O tal médium principal que antes acontecia em muita casa espírita, que era um equívoco, mas que muitas vezes nem dependia do coitado do tarefeiro que estava ali, mas que as pessoas ficavam bajulando, que as pessoas ficavam alimentando ou buscando nele favores da espiritualidade. Será que essa pessoa está continuamente ali recebendo pedidos? Olha, me resolve isso, olha, meu parente está ruim, ora por ele lá. Isso acontece aos montes. E aí olha que o Aulus fala para o André Luiz e para o Hilário. Inspirando fé e esperança, a dona Ambrosina, inspirando fé e esperança a quantos se lhe aproximam do sacerdócio de fraternidade e compreensão, é naturalmente assediada pelos mais desconcertantes apelos. Então não são só aqueles buscas de socorro, mas me arruma um emprego, me arruma um casamento. As pessoas lançam sobre o médium essa carga, essa coisa do vem me ajudar, ai o médium pode me socorrer, ai o médium é poderoso. Isso é complicado, com mandato mediúnico ou sem mandato mediúnico. Mas sem mandato mediúnico é pior ainda, porque o médium nem adquiriu ainda a qualificação e já estão querendo dele os favores que ele não é capaz de proporcionar. Mas a dona Ambrosina, que não é boba nem nada, que se preparou e que trabalha com consciência, não serve de fornecedora de benesses. Não é daquelas criaturas que está lá proporcionando favores. Olha só que interessante como isso é interessante. Porque um verdadeiro médium ele não vai se deixar idolatrar. Ele não vai se tornar o centro das atenções. Ao contrário, ele vai ajudar as criaturas a encontrarem elas mesmas a capacidade e a força que elas têm de se transformar, de se renovar. Então o Aulus vai complementar. Quando o Hilário pergunta ou estranha a respeito dela estar continuamente sendo assediada por pedidos despropositados, o Aulus responde o seguinte, em certo ponto ela é influenciada, mas com paciência evangélica, sabe ajudar aos outros para que os outros se ajudem, porquanto não lhe seria possível conseguir a solução para todos os problemas que se lhe apresentam. Olha só, então a gente aprende na tarefa mediúnica que não deve ser bengala, que não deve ser muleta de ninguém. Toda vez que alguém está passando mal, corre lá no centro para a gente dar um passe. E aí quando é que aquela pessoa vai melhorar? O pior acontece quando essas pessoas, em vez de ir ao centro para tomar passe, elas resolvem bater na nossa porta, na nossa casa, nos horários mais sem propósito. É lógico que a tarefa do bem requer renúncia, requer abnegação, mas o médium precisa ter cuidado para não se deixar absorver por esses sanguessugas espirituais, por essas criaturas que estão querendo sempre ser resolvidas, sempre ser amparadas, mas não fazem esforços por se melhorar. A dona Ambrosina percebeu que ela não podia resolver tudo, então ela estimulava, ajudava um pouquinho e ajudava as criaturas a se ajudarem. É importante que a gente faça isso. É importante que a gente tenha condição de fazer isso. E aí André Luiz começa, e é apresentado a ele depois, o benfeitor espiritual da dona Ambrosina, que se chama Gabriel, um espírito gabaritado, segundo André Luiz, o mais qualificado espírito ali da reunião. E eles começam então os preparatórios para a reunião mediúnica e André faz mais algumas observações, faz mais alguns apontamentos para nós. Interessantes esses apontamentos,
Porque ele mostra o seguinte, quando a Ambrosina se senta à mesa e se prepara para o trabalho, o Gabriel se posiciona atrás dela e estabelece uma espécie de faixa luminosa entre ele e ela. E aí o André acha aquilo espantoso, mas não acontecia com todos os outros médiuns. Não acontecia com todos os companheiros. Claro que a maioria deles tinha lá seu benfeitor espiritual ao lado, ajudando, criando uma certa proteção. Mas a da Dona Ambrosina era mais elevada, era superior. E aí olha a descrição que o André faz, e ele coloca isso para nós de uma forma muito interessante. Entre Dona Ambrosina e Gabriel, destacava-se agora extensa faixa elástica de luz azulínea. E amigos espirituais, prestos na solidariedade cristã, nela entravam e, um a um, tomavam o braço da medianeira, depois de lhe influenciarem os centros corticais, atendendo tanto quanto possível aos problemas ali expostos. E essa é a colocação que a gente tem que ter cuidado. A proteção dos benfeitores espirituais, o médium, quando ele está num trabalho sério, quando ele está num trabalho dedicado, ele tem essa proteção, ele tem esse cuidado dos benfeitores espirituais. Não vamos ficar imaginando que porque você é médium, qualquer espírito pode chegar, se aproximar e se comunicar. Não. Se a gente tem um trabalho sério e dedicado, se coloca a mediunidade a serviço do bem, sempre vai ter ali o guia, você pode se comunicar, você não pode. Eles vão ajudar, eles vão decidir. E aí o Aulus responde, André Luiz, a respeito dessa faixa vibratória. Quando o médium se evidencia no serviço do bem, pela boa vontade, pelo estudo, pela compreensão das responsabilidades de que se encontra investida, deixa eu fazer uma pausa aqui, porque isso é muito importante. Olha, só vai receber esse tipo de assistência quem se dedica pelo estudo, pelo serviço no bem, pela boa vontade. Então não dá para chegar com aquela história de eu sou médium de berço, eu estou aqui para receber espírito, o meu trabalho é receber espírito. Não é não. O médium tem que se dedicar ao bem, o médium tem que trabalhar, o médium tem que realizar as tarefas que levam e que o elevam para que a espiritualidade possa confiar nele. E aí o Aulus continua. Recebe, pois, apoio mais imediato de amigo espiritual experiente e sábio, que passa a guiar-lhe a peregrinação na terra, governando-lhe as forças. Então, o Gabriel funciona como esse tutor. Porque como a Ambrosina já alcançou o estado de poder colaborar mais intensamente, de realizar tarefas de mais responsabilidade, ela também vai precisar de mais assistência. E isso não é deixado de mão. Um trabalhador sério sempre vai receber assistência. E aí o Aulus ainda prossegue falando a respeito desse controle. Por que o Clementino permite? Ele sabe primeiro quem vai se comunicar, o que vai comunicar, para depois deixar acontecer a comunicação pela Ambrosina. Gabriel é o perfeito controlador das energias da nossa amiga, que só estabelece contato com o plano espiritual de conformidade com a supervisão dele. Então, olha só como isso é importante. Tenhamos confiança nos nossos guias. Vamos fazer a nossa parte. Vamos estudar, vamos fazer o bem, vamos nos dedicar, vamos nos preparar adequadamente para a reunião, mas durante a reunião vamos ter confiança. Durante o nosso dia a dia vamos ter confiança. Mesmo que nós não tenhamos um mandato mediúnico igual da Dona Ambrosina, nós teremos a assistência dos nossos guias se fizermos a nossa parte. E a nossa parte está lá, como o Aulus disse, estudo, preparação, dedicação ao bem. Senão a gente acaba ficando exposto, entregue nas mãos daqueles que não querem o bem. Mas no caso da Ambrosina é diferente, ela tem um mandato mediúnico. Ela passou 20 anos se dedicando, se esforçando para merecer isso. Não vão imaginar que foi de uma hora para outra. Não queiramos isso para nós sem o devido esforço, porque muita gente quer ter mandato mediúnico, mas não quer ter a preparação e as renúncias que a Ambrosina fez. Aí fica fácil, né? Só que nunca vai acontecer desse jeito. Não existe trabalho reconhecido sem esforço para ter mérito para ele. Vamos com Aulus, porque ele vai nos indicar ainda coisas mais interessantes. Olha só, um mandato mediúnico reclama ordem, segurança e eficiência. Uma delegação de autoridade humana envolve concessão de recursos da parte de quem a outorga. Não se pedirá a cooperação sistemática do médium sem oferecer-lhe as necessárias garantias. Essa parte final é a mais importante. Quando a gente alcança um estado desse de cooperação mais elevada com a espiritualidade, eles sabem, eles não vão pedir de nós mais do que a gente pode dar, e eles não vão pedir de nós um trabalho que eles não vão nos ajudar, que eles não nos vão dar assistência para a gente realizar, porque senão as coisas ficam complicadas. E aí é lógico que vem aquela curiosidade, puxa, mas que trabalho afinizado, né? Que trabalho elevado. E lá então, que era o companheiro curioso de André Luiz aí nesse círculo de aprendizado, ele logo pergunta, mas será que
Essa ligação da Ambrosina com Gabriel é de agora? É de repente? Ou ela tem um lastro na preparação da reencarnação? E aí, lógico que o Aulus vai responder de acordo com aquilo que a gente já sabe, já esperava, né? Não vamos imaginar, quando a gente reencarna com a tarefa da mediunidade, algum planejamento aconteceu. Ela não aparece de repente. Ela não surge de repente. É claro que pouquíssimos de nós planejamos, programamos o mandato mediúnico para nós, porque não temos mérito para isso. Mas aqueles que têm a ferramenta mediunidade para progredir, para evoluir, a planejaram no mundo espiritual. A planejaram, ou os guias planejaram para nós, quando a gente não tinha condições de planejar, para que a gente pudesse ter um impulso evolutivo ali. Então, a respeito dessa curiosidade do Hilário, se o Gabriel e a Ambrosina já se conheciam antes, já haviam planejado trabalhar juntos nesta encarnação como médios, olha a resposta do Aulus. Semelhantes serviços não se efetuam sem programa. Gabriel e Ambrosina planejaram a experiência atual muito antes de que ela se envolvesse nos densos fluidos da vida física. Olha só, e aí é uma questão interessante, porque assim, a gente planeja, a gente programa, e aí tem muita gente que chega aqui e pega o gostinho da vida material, e pega o gostinho das diversões e racha fora do compromisso. Mas no caso da Ambrosina isso podia acontecer, era um mandato mediúnico, era um compromisso muito grande. E aí o Aulus responde para o Hilário, pode sim, ela poderia ter se recusado. Foi um planejamento, mas nenhum de nós está aqui prisioneiro, nenhum de nós está aqui escravizado pelos guias. Ai, se eu não trabalhar mediunicamente eu vou passar mal. Ai, se eu não trabalhar mediunicamente o meu guia vai me castigar. Não vai não, guia não castiga. A mediunidade não deixa de existir e ela vai ser abusada e ela vai ser aproveitada por outros espíritos que não são tão elevados assim. Então olha a resposta do Aulus para o Hilário. Ambrosina comprometeu-se. Isso, porém, não lhe impediria de cancelar o contrato de serviço, não obstante reconhecer-lhe a excelência e a magnitude. Podia recuar, mas ia perder uma oportunidade preciosa, não é verdade? Até porque, na verdade, o que os benfeitores querem é que nós trabalhemos de bom grado, que nós trabalhemos com amor e não com aquela coisa do fardo. Ai, é o meu compromisso, ai, é o meu karma ser médium. Não tem gente doida que fala que tem karma de ser médium? Como se karma fosse uma cruz a ser carregada, nem sabe o que karma significa. Lá do sânscrito, karma significa simplesmente ação, reflexo, a reação daquilo que está acontecendo. Mas olha só o que o Aulus complementa. Os orientadores da espiritualidade procuram companheiros, não escravos. O médium, digno da missão do auxílio, não é um animal subjugado à canga, mas sim um irmão da humanidade e um aspirante à sabedoria. Deve trabalhar e estudar por amor. É por isso que muitos começam a jornada e recuam. Porque essa questão de renunciar, de trabalhar por amor, de realizar a tarefa que se pede para nós, ela não é para muitos, né? Tem um vídeo do Raul Teixeira que ele diz, ser espírita, e aí no caso a gente podia ser médium, não é para quem quer, é para quem aguenta. Porque realmente a gente tem que estar muito consciente da proposta que faz. É claro que não requer santidade, celibato, nada disso. Nós podemos ter uma vida na sociedade normal. Ao contrário, se espera que o espírita atue na sociedade de forma positiva para formar a sociedade melhor. Mas muitos querem, muitos têm mediunidade, mas poucos alcançam esse estado da Dona Ambrosina. E porque não fizeram os esforços que ela fez. Não é uma questão da espiritualidade, de falta de atenção da espiritualidade, é falta de cuidado nosso. E aí, sobre isso, o Aulus vai fazer um fecho muito interessante. Vai chamar nossa atenção para alguma coisa muito interessante. Olha só, vemos no planeta milhões de criaturas sob as teias da mediunidade torturante. São os médios obsidiados, perturbados, que estão por aí adoidados. São milhões. Milhares detendo possibilidades psíquicas apreciáveis. Muitos tentando o desenvolvimento dos recursos dessa natureza. E raros obtendo um mandato mediúnico para o trabalho da fraternidade e da luz. Por quê? Porque são raros? Porque não fazem a preparação necessária. Porque não alcançam o estado de equilíbrio, de harmonia, de elevação espiritual necessário para poder ter um mandato mediúnico. Então, não nos aflijamos. Nós ainda estamos longe, a maior parte de nós, eu pelo menos tenho certeza que estou, do mandato mediúnico. Mas a ferramenta mediunidade que nós já temos já pode ser muito útil para nós, pode ser muito importante. E, mesmo assim, um mandato mediúnico não é um rótulo de santidade aqui, de infalibilidade. Todos podemos errar, todos podemos cair. Terminamos esse capítulo com esse alerta. O Hilário mesmo fica curioso. Puxa, mas a Dona Ambrosina tem tanto compromisso, tem tanta assistência. Será que mesmo nessa condição ela pode fracassar? Olha em que termos isso é colocado no livro. Mas
Ainda num mandato mediúnico, o tarefeiro da condição de Ambrosina pode cair? Será que a gente pode fracassar? Porque quando a gente tem noção que pode cair, onde estão as nossas fragilidades, a gente anda com mais atenção. Se a gente sabe que num determinado caminho tem buracos, a gente não anda com mais cuidado por esse caminho? A gente não fica mais atento para não fazer bobagem ali na hora de caminhar? Pois é, a mesma coisa com relação à mediunidade. Reconhecer que nós podemos fracassar, reconhecer que nós podemos cair, é importante para a gente poder ir adiante. Fechando então, como não diz o Aulus, o mandato é uma delegação de poder obtida pelo crédito moral, sem ser um atestado de santificação. Com maiores ou menores responsabilidades, é imprescindível não esquecer nossas obrigações perante a lei divina, a fim de consolidar nossos títulos de merecimento na vida eterna. Então ali o Aulus fecha para nós, com maiores, mandato mediúnico, ou com menores, o nosso trabalho mediúnico corriqueiro aqui de socorrer espírito em reunião mediúnica, de transmitir uma outra mensagem ali no nosso centro. E isso deve ser levado com responsabilidade, deve ser levado com respeito às leis divinas, com dedicação à tarefa. Não pensemos na mediunidade como uma maneira de nós nos projetarmos, de nós ficarmos famosos, mas pensemos a mediunidade como uma ferramenta que nos é dada como instrumento de progresso, como instrumento de crescimento. Eu espero que você tenha gostado desse capítulo, que reflita sobre isso. Leia o livro do André Luiz. A partir dos próximos capítulos nós vamos insistir mais em literatura espírita séria, para que as pessoas possam estudar elas mesmas. Até pela dica que o Aulus nos deu aqui, não é? Se a gente ficar dando tudo mastigado sobre mediunidade, quem é que vai abrir um livro para estudar? Então a nossa recomendação é, pegue o livro, vai estudar esse capítulo, o outro capítulo que foi sugerido, e assim vocês terão condições de concluir por si mesmos o que é importante fazer e o que é equivocado fazer em termos de mediunidade. E não porque o Maurício falou. Mas está dado o nosso recado. Desejo que você tenha muita paz, que reflita bastante. Se gostou, se inscreva aí no nosso canal, divulgue nas suas redes sociais o vídeo, acione o sininho para receber notificações, deixe um like aí para nós, porque isso ajuda a engajar o vídeo e a ser distribuído para outras criaturas. E comente, deixe um comentário lá, quem sabe você tem alguma dúvida, algum tema para sugerir para nós abordarmos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.